Né? Você fez uns comparativos dos números que a gente registrou, dos volumes. O que você pode dividir com a gente? Eu tentei ser o mais didática possível porque fica difícil da gente ver o tamanho da chuva. Por isso, eu trouxe um gráfico para a gente conseguir, pelo menos com ele aqui esticadinho na tela, para a gente ter uma noção do que representa proporcionalmente essa chuva que caiu na última semana. Ela é muito acima do esperado e, como disse o chefe de meteorologia da Defesa Civil, é um ponto fora da curva. Vejam que foi 374% acima do esperado em Schroeder, o que é quase aí 3 a 4 vezes a chuva do mês. Temos Santo Amaro da Imperatriz, que foram dois momentos diferentes, a chuva no início da semana em Schroeder, depois Santo Amaro da Imperatriz e Joinville, como os 3 locais com mais chuva em Santa Catarina nesses últimos 7 dias. Além disso, eu trouxe um outro comparativo bem interessante sobre a região sul do país nos últimos dias. Para a gente visualizar como foi esse mês todo e como a chuva atingiu de maneira muito mais intensa Santa Catarina em comparação com o Paraná e o Rio Grande do Sul. Tem um outro ponto bastante interessante aqui no nosso estado, as realidades distintas. Enquanto nós tivemos aqui na costa 500, 600 milímetros de chuva, o oeste, que é onde nós temos concentrada a produção de agricultura, boa parte da pecuária, ficou abaixo do esperado, em torno de 90 milímetros de chuva, enquanto a média esperada para lá era em torno de 150 até 180. Isso pode ter consequências no longo prazo para a região oeste. Falando de hoje, que a gente precisa de um pouco mais de serenidade no tempo para poder começar aquele período de limpeza, as nuvens carregadas já parecem bastante distantes da faixa leste. Quem vai passar a dominar o tempo é uma massa de ar mais quente, e eu trouxe essas imagens limpinhas na tentativa de trazer um pouquinho mais de tranquilidade para você que está em casa. O dia ele volta a ter aquela cara mais familiar com dezembro no dia de hoje. Tem risco de chuva só por causa do aquecimento da tarde, ali no fim do dia. Essa é aquela chuva que tem risco de temporais isolados, característicos de verão, que vêm rápidos e rasteiros. Mas ainda assim, não devemos ter grandes volumes mais uma vez. O meio-oeste é o ponto mais quente, com 34 graus em Joaçaba, bastante aquecimento em Chapecó, também com 31. Blumenau deve ter um dia bastante abafado, a umidade presente lá no Vale do Itajaí traz 31 graus também de máxima. Pode pedir aí um pouquinho mais de hidratação dos moradores do Vale. O fim de semana começa muito parecido com hoje, então a gente tem um sábado quase que de reprise. Esse calor e a umidade que ainda estão muito presentes por causa da chuva, está muito úmido na faixa leste catarinense, vai ser um combustível para essa chuva que vem no fim da tarde e início da noite com jeitinho de verão. As máximas, mais uma vez, chegam a 30 graus em diversos pontos, como é o caso de Joinville, passam de 30 em Blumenau, 31 em Caçador também, e Chapecó, Joaçaba 33, temos 28 em Floripa e 29 em Criciúma. Para o mar, a gente retorna com aquele quadro fixo aqui do SC no ar, falando que o risco de ressaca também já ficou para trás, os alagamentos costeiros, que foram bastante preocupantes ao longo da semana, não são mais motivo de problema. Em média, as ondas vão ficar de meio a 1 metro. Aqui estão os picos que podem ser atingidos até 2,5, diminuindo no sábado para 2 e se mantendo no domingo. Vamos para aquela espiadinha no sul de Santa Catarina, Praia do Mar Grosso, Laguna, para a gente dar uma olhadinha em como é que está a situação por lá. Um pouco nublado, os nevoeiros são bastante comuns nessa época, quando a gente tem essa oscilação intensa das temperaturas e também um ar mais quente e abafado. 24 graus nesse momento em Laguna e a temperatura deve subir nas próximas horas por lá, mar bem mais tranquilo do que o que a gente viu nos últimos dias.